na Operação Lava Jato contra acusados ligados a uma empreiteira. Polícia Federal indicia presidente da Odebrecht por fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Michel Temer afirma que rompimento de Eduardo Cunha com o governo é uma crisezinha. Ministério Público abre inquérito sobre redução da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Obras viárias prometidas pelo governo paulista estão atrasadas. Entre elas, o corredor de ônibus Itapevi Capital. 54 anos depois, Cuba reabre a embaixada nos Estados Unidos e pede fim do embargo econômico. Moradores de rua espalhados pela Paulista vendem objetos aos pedestres para sobreviver. O número de moradores de rua cresce a cada dia na Avenida Paulista. Nossa reportagem acompanhou o drama dessas pessoas. Essa é a casa do Gabriel, uma Kombi. Ele mora aqui, atrás do MASP, junto com um gato. Acorda cedinho antes do sol raiar. Usa o banheiro do museu. Depois, toma um café na barraquinha do seu Lima e já começa a separar os artesanatos que ele mesmo faz para vender na calçada da Avenida Paulista. Gosto de ficar no centro, gosto de sentir o ar, de ver os problemas, de poder ajudar e estar presente. E ter essa convivência com a galera da rua. A rotina do Jorge é parecida. Ele vende livros na calçada do Parque Trianon, onde também mora. É que ele perdeu o emprego há 3 meses e não pôde mais pagar o aluguel. Mas ao contrário do Gabriel, o Jorge não vê a hora de arranjar um teto para sair da rua. Seria o primeiro passo para ele reencontrar o filho de 17 anos, que não vê há 6. O meu confessionário, que é o travesseiro, é que sabe de todas as coisas, né? O quanto a gente vê que perdeu e perdeu tudo mesmo. Então, família é base. Eu encontrei uma juíza na rua, né? Uma juíza sem casa, sem filhos, sem marido. O paulistano tem reparado que o número de moradores de rua aumentou na região da Paulista. Não é à toa que a calçada da avenida está mais cheia a cada noite. Esse grupo, por exemplo, só tem jovens. Eu já morei em outros estados, né? Eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei em Santa Catarina, eu já morei em Porto Alegre. Eu cheguei na Paulista há pouco tempo, na verdade tem aproximadamente uns 10 dias. Já chegou um dia que contei 15 moradores de rua dormindo ali. A gente não está vendo nenhuma atuação, né? Nenhum trabalho sendo feito para isso. As pessoas continuam lá? Continuam lá. Mudam de lugar, mas continuam na rua. Apesar da prefeitura oferecer os albergues, alguns moradores de rua preferem ficar na Paulista do que ir a um abrigo. Aqui, dizem que se sentem mais seguros e recebem doações. É que esses chamados albergues não ficam abertos durante o dia e os horários são bastante rígidos. Então os moradores têm que chegar até o fim da tarde e às 7 horas da manhã já tem que estar de volta na rua. Eu até aceitei uma sugestão, fui parar num albergue aqui da cidade. Eu consegui lá, senhor prefeito, pegar coceira, ser roubado, isso tudo numa noite, ser roubado, não tinha toalha para se secar, não tinha coberta para deitar, os colchões eram todo cortado de gilete. O albergue, a vida da gente é muito limitada, é muito aquela, a gente chega a cair em depressão. E vou estar sempre aqui na Paulista, o pessoal aqui é família mesmo. Em nota, a Secretaria da Assistência Social diz que não faltam cobertores nos albergues e ressalta que casos de roubo devem ser relatados imediatamente à coordenação do centro de acolhida. Trafegar em faixas e corredores exclusivos para ônibus foi a segunda infração de trânsito mais cometida em São Paulo no ano passado. E de janeiro a maio deste ano, as autuações já aumentaram 60% em relação ao mesmo período de 2014, segundo a CT. Mas os motoristas se defendem e dizem que os coletivos não dão espaço para eles fazerem, por exemplo, a conversão à direita. Os números da CT mostram que de janeiro a maio deste ano foram aplicadas na capital paulista mais de 700 mil multas por invasão a faixas e corredores exclusivos para ônibus, contra 434 mil autuações registradas no mesmo período do ano passado, um crescimento de 60%. E não é difícil flagrarmos pessoas andando no local destinado aos coletivos. Quando já vai entrar, eu acho que a gente já tem que vir para a direita, senão não consegue mais virar. Para fazer uma conversão à direita, quando há um espaço exclusivo para o ônibus, o motorista precisa passar numa faixa pontilhada
como esta aqui na Avenida Doutor Arnaldo. Só que muitos ainda desconhecem essa regra. Outros dizem que a faixa pontilhada é muito curta ou está muito próxima à esquina. Situação suficiente para causar uma confusão no trânsito. Porque a entrada é aqui e você tem que vir aqui, quando chega aqui o ônibus que vem aqui não deixa. Então você tem que se posicionar atrás do ônibus lá atrás. E enquanto você se posiciona lá, se o fiscal está ali, ele multa, porque você está na parte do ônibus. Na Avenida Paulista, é comum vermos carros virando à direita para acessar as ruas transversais, bem na frente dos ônibus. Já levou alguma fechada aqui? Quase todo dia. Para entrar e sair dos estacionamentos, os motoristas de carro também têm dúvida. Como não há faixa pontilhada, o veículo corre o risco de ser multado? Na verdade, não sei. Isso aqui está um pouco diferente, eu estou estranhando a sinalização. Segundo a CET, neste caso, os motoristas têm uma tolerância de até 100 metros para trafegar na faixa de ônibus, até acessarem os prédios. Para o engenheiro Horácio Figueira, consultor de trânsito, no caso da Avenida Paulista, o ideal seria criar um corredor de ônibus no centro da via, e não como é hoje, com as faixas à direita. Ali eu teria colocado as ciclovias na Alameda Santos e São Carlos do Pinhal, nas duas vias bidirecional, tirando espaço do automóvel. A faixa de ônibus iria à esquerda, num belo corredor, ligando Jabaquara pela Paulista com a Doutor Arnaldo, até porque as linhas de metrô já estão no limite da sua capacidade. E as multas tendem a aumentar, já que para este ano a Prefeitura prevê um aumento pelo menos de 270 radares na capital. A recomendação que eu daria é o seguinte: espere a sua vez. Você está dando direito de passagem para um número de pessoas muito maior que você sozinho dentro do seu automóvel. A hora que você vê um ônibus biarticulado com 100, 150 pessoas a bordo, o direito de passagem do transporte coletivo, ele vem antes do seu direito. O Garra, grupo armado de repressão a roubos e assaltos de Guarulhos, assumiu a investigação da morte de uma ciclista durante assalto na rodovia Fernão Dias neste fim de semana. Segundo a polícia, ainda não é possível divulgar detalhes da investigação do crime. Consuelita Freitas, de 43 anos, e o marido Leonardo Ferreira de Freitas andavam de bicicleta às margens da rodovia Fernão Dias, quando foram surpreendidos por bandidos, na altura do bairro Parque do Chaves, na zona norte da capital paulista. A mulher de 43 anos foi atingida no peito e morreu, e o homem de 46 tomou um tiro de raspão no braço. O corpo de Consuelita Freitas foi velado e enterrado hoje de manhã. O casal tem 2 filhas. A polícia suspeita que as bicicletas podem ter chamado a atenção dos assaltantes. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, afirmou que a posição de Eduardo Cunha de romper com o governo é pessoal, não envolve nem o partido, nem a presidência da Câmara. Padilha deu entrevista depois da reunião da coordenação política do governo com a presidente Dilma Rousseff. De acordo com Padilha, o PMDB irá trabalhar por harmonia na relação entre o governo e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nós, do Executivo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e entendemos que o Legislativo também fará, para que essas relações efetivamente sejam harmoniosas. Isso não significa dizer que nós vamos ter concordância de 100% sobre tudo aquilo que venha a ser objeto de discussão. Ele também contestou as afirmações de Cunha sobre perseguição política. O governo efetivamente não tem nenhuma influência na ação do Ministério Público e na ação da Polícia Federal nestes casos, ou especificamente na Lava Jato. A manifestação do presidente Eduardo Cunha é uma percepção pessoal. Padilha disse que as críticas do presidente do Senado, Renan Calheiros, ao governo devem ser vistas como contribuições. Os aliados não estão proibidos de fazer críticas, não. E o governo tem que ter humildade e sensibilidade para acolher essas críticas, analisá-las e, na medida do possível, dialogar com este parceiro. Responsável pela articulação política, o vice-presidente Michel Temer minimizou o rompimento de Eduardo Cunha com o governo. Em Nova York, Temer afirmou que há uma crisezinha no Brasil e disse que essa crise não chega a ser institucional. O vice-presidente é um dos grandes líderes do PMDB. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a crise política.
A articulação política do governo atingiu o estágio da hipocrisia, da falsidade. Como costuma acontecer às segundas-feiras, Dilma Rousseff reuniu hoje os ministros que integram a sua coordenação política do governo. Discutiram a conjuntura dos últimos dias, o anúncio do rompimento de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e as caneladas distribuídas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, num pronunciamento veiculado pela TV Senado. Renan criticou duramente a política econômica do governo. Depois de concluir que a atmosfera política se deteriorou demais nos últimos dias, Dilma e seus conselheiros resolveram fingir que nada está acontecendo. Foi o que restou ao governo. Fraca, impopular e com a economia em frangalhos, Dilma não está em condições de comprar brigas. Ela aprende a engolir sapos, enquanto tenta cooptar os parlamentares que gravitam em torno de Renan Calheiros e de Eduardo Cunha. Esse recuo tático não combina com Dilma, uma personagem dada a explosões, mas foi o que restou a ela. De Nova York, onde se encontra, o vice-presidente chamou esta encrenca toda de crisezinha. Para entender a crisezinha, você pode comparar o segundo mandato de Dilma Rousseff a um edifício de 10 andares. Reeleita há quase 7 meses, Dilma foi ao topo e despencou do 10º andar. No momento, a presidente está em queda livre entre o 6º e o 7º andar. E o governo todo comemora. Até aqui, tudo bem. Boa noite. Reportagem do jornal O Globo mostra documentos que comprovariam que o ex-presidente Lula teria feito tráfico de influência em benefício da Odebrecht. Segundo o jornal, Lula teria pedido para que o primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, desse atenção aos interesses da empreiteira num processo de privatização. Lula também teria atuado junto ao governo cubano na construção do Porto de Mariel, obra da Odebrecht, que teve financiamento do BNDES. Na semana passada, o Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar esse suposto tráfico de influência de Lula, já fora da presidência da República, em favor da Odebrecht. O Instituto Lula diz que todos os documentos foram entregues à promotoria e que os materiais vão comprovar que as atividades do Instituto estão dentro da legalidade. Um vídeo mostra o momento em que um carro da rota tomba logo depois de sair do batalhão Tobias de Aguiar, no centro de São Paulo. O acidente foi no final da semana e deixou 2 PMs feridos. A gravação feita por um cinegrafista amador e postada na internet mostra os veículos em comboio na Avenida Tiradentes. Os policiais arrancam com seus carros após saírem do batalhão da rota. Este ritual dos policiais é diário e assistido por muitas pessoas. Nas imagens, um dos policiais perde o controle da viatura e tomba no meio da avenida. 4 PMs estavam no carro e 2 ficaram feridos. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, uma sindicância foi aberta para apurar o caso e estão sendo reiteradas as orientações de direção segura e as normas de segurança do trânsito. Esse acidente da rota foi patético. Uma demonstração de incompetência e arrogância dada por policiais que não respeitam nem mesmo as leis de trânsito. A PM divulga uma nota bem comportada, mas todo mundo sabe que esses policiais agem assim porque são estimulados por seus comandos. Todo mundo sabe que os policiais da rota já saem do quartel como cães raivosos, como se fossem salvar o mundo na base do tiro. Nem as regras básicas eles obedecem. Nós somos multados se dirigirmos com apenas uma mão no volante. Eles acham que podem. Nós somos multados se andarmos sem cinto de segurança. Eles acham que podem. Nós somos multados se desrespeitarmos o limite de velocidade. Eles acham que podem. Nós estamos submetidos à lei. Eles não acham que estão acima da lei. Têm certeza disso e apoio de uma parte da sociedade. Agentes penitenciários de São Paulo entram em greve. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação atinge 97 das 163 unidades prisionais do estado. O movimento reivindica mais segurança por causa do atentado que matou um funcionário na semana passada em Campinas, interior do estado. A Secretaria da Administração Penitenciária ainda não divulgou um levantamento sobre a greve. O Ministério Público abre inquérito para apurar a redução de velocidade nas marginais Pinheiro e Tietê. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações.
Olha, o Ministério Público estabeleceu o prazo de 15 dias para que a Secretaria Municipal de Transportes envie informações, dados sobre acidentes, congestionamentos e também sobre os estudos que foram feitos antes da medida, que, segundo a Prefeitura, foi adotada para reduzir a letalidade dos acidentes nas marginais, ou seja, as chances de morte em caso de acidente. Então, a partir de hoje, a velocidade máxima nas marginais, tanto aqui na Tietê quanto na Pinheiros, caiu de 90 para 70 km por hora nas pistas expressas, de 70 para 60 nas centrais e de 60 para 50 km por hora nas pistas locais. Bem, segundo a CET, neste primeiro dia não houve impacto negativo no trânsito e a lentidão foi a habitual. O paulistano enfrenta nesse momento 79 quilômetros de filas na cidade de São Paulo, que é um índice que está realmente um pouquinho abaixo da média para o dia e para o horário. E só aqui na Marginal Tietê há neste momento 4 quilômetros de lentidão. Bem, a Ordem dos Advogados do Brasil não se contenta com essa análise e diz que vai entrar na Justiça para anular a medida. Bem, a OAB acusa a Prefeitura de querer transferir para o cidadão a responsabilidade pela falta de segurança nas marginais e sem discutir o assunto com a sociedade. Com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações. A Justiça Federal condena 3 executivos ligados a Camargo Correia. Dalton Avancini, Eduardo Leite e João Ricardo Auler foram condenados por crimes cometidos em contratos com a Petrobras nas obras das refinarias Getúlio Vargas, no Paraná, Abreu e Lima, em Pernambuco, e do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Essa é a primeira sentença da Operação Lava Jato contra executivos de construtoras referente à 7ª fase da operação, deflagrada em novembro de 2014. Os 3 se desligaram da empresa após serem presos. Além deles, o juiz federal Sérgio Moro também condenou o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef e o policial federal Jaime Alves de Oliveira. E ainda na Operação Lava Jato, a Polícia Federal indiciou hoje 8 pessoas ligadas à Odebrecht. Entre elas, o presidente da companhia, Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho. Todos os citados são investigados pelos crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, crime contra a ordem econômica e formação de organização criminosa. Agora, o Ministério Público Federal vai analisar os documentos da Polícia Federal para decidir se oferece denúncia ou não contra os 8 executivos da empreiteira. A Odebrecht ainda não se manifestou sobre o assunto. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Há anos tratamos aqui do personagem Eduardo Cunha e há meses abordamos como ele vem criando o Cunhistão ou Cunholândia. Cunha, agora acusado de ter recebido propina de 5 milhões de dólares. Os delatores, Júlio Camargo e Youssef, são criminosos confessos. Têm que provar o que dizem. Na sexta-feira, o presidente da Câmara ocupou rede de rádio e TV. Não houve panelaço, se tanto constrangida sessão panelinha. Constrangida porque Eduardo Cunha sempre foi isso aí. Não viu quem ele é, quem não quis ou não pôde ver. E quem o usa para atingir adversário da ocasião. Eduardo Cunha serviu-se dos poderes de PC Farias, Collor, Maluf e Garotinho. Eduardo Cunha elegeu-se presidente da Câmara como se não soubesse o que ele é. PSDB e oposições de peso votaram em e com Eduardo Cunha. Na marra, com cúmplices e silêncios abjetos, ele comandou reformas que são retrocessos. Dias antes dessa explosiva delação pública, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, foi à casa de Cunha e conversou sobre impeachment. Somando-se o Senado de Renan Calheiros, outro investigado, o Congresso já espetou 77 bilhões em despesas a serem bancadas pelo Tesouro. Sendo quem são, Eduardo Cunha e Renan foram poupados pelas panelas até agora. Muitas das panelas só de ocasião, tomadas pelo fígado e ressaca eleitoral. E nunca é demais lembrar. No dia seguinte à eleição para presidências da Câmara e Senado, ambos prometeram regulação econômica da indústria de mídia só por cima dos seus cadáveres e poderes.
No seu reinado, Eduardo Cunha foi recebido em público com aplausos e rapapés, e o baronato ofereceu conversas reservadas e tapete vermelho. Quem colhe os depoimentos e provas diz que se avolumam indícios contra ele. Eduardo Cunha vai experimentar agora o que vinha impondo com verbo e verbas: sangramento e solidão para quem tem o poder esvaziado. Mas Eduardo Cunha segue vivo. Acirra-se a luta política aberta e nos bastidores, agora com divisões, fugas e carnificina também no Vale de Los Caídos. Por isso, tanto constrangimento para se aceitar que Eduardo Cunha é Eduardo Cunha. Boa noite. A cidade de Manaus, capital do Amazonas, registrou 35 mortes desde a noite de sexta-feira até a manhã de hoje. A série de crimes foi registrada após a morte de um policial militar. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que há indícios de que um mesmo grupo tenha cometido a série de assassinatos. A polícia investiga se as mortes foram motivadas por disputas entre facções criminosas ou se tem ligação com a morte do policial militar na última sexta-feira. O sargento foi morto depois de um assalto na saída de uma agência bancária. Ele tinha acabado de sacar R$60 mil e foi abordado no estacionamento. O Ministério Público não descarta a existência de um grupo de extermínio que pode estar envolvido nas mortes. Muitas vítimas não tinham antecedentes criminais. A semana começou quente para os padrões do inverno e com tempo firme, apesar da nebulosidade. A máxima hoje chegou aos 25 graus aqui na região metropolitana, mas devemos ter mudanças amanhã. Sim, senhora. É que uma frente fria finalmente chega ao sudeste e provoca chuvas a partir de amanhã em grande parte do estado de São Paulo. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. A situação ainda é preocupante no sul do Brasil por causa das fortes chuvas. Amanhã não há melhora prevista e ainda deve chover bastante na faixa leste dos 3 estados da região, como a gente vê nessa faixa em azul escuro no mapa. Nas demais áreas, até o extremo sul do Mato Grosso, o tempo fica fechado, mas só chuvisca. Nessa grande área em amarelo, o dia será quente e ensolarado. Na faixa norte do país, pode chover forte até o Maranhão. No litoral do Nordeste, a chuva vem mais de forma moderada. Faz frio no sul do Brasil, mínima de 12 graus na capital gaúcha e em Curitiba. À tarde, não vai fazer mais que 17 em Porto Alegre e que 19 em Florianópolis. Já em Belo Horizonte, máxima amanhã de 27 graus, em Vitória 29 e no Rio 32. Para os paulistas, a previsão é de mudanças para essa terça-feira. O tempo só deve continuar firme mesmo no norte do estado. No sudoeste e no extremo sul, chove a qualquer hora. No centro-leste, o que inclui a Grande São Paulo, a chuva vem mais a partir da tarde. A máxima ainda vai aos 31 graus em Votuporanga, mas não passa dos 25 em Marília e dos 24 graus na cidade de Franca, no norte do estado. No litoral, ainda vai fazer calor de 30 graus amanhã em Santos. Aqui na capital, a previsão é de muita nebulosidade já pela manhã e chuvas a partir da tarde que ganham força ao longo do dia. E vai esfriar mais no decorrer da semana, viu? Nessa terça-feira, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Na quarta, com o tempo mais fechado, temperaturas entre 11 e 17 graus apenas. E na quinta-feira, o sol volta a aparecer, apesar de ainda termos chances de chuvas, mas a máxima prevista será de 21 graus. A Sabesp vai fazer feirão para negociar dívidas e até deve vender terrenos e imóveis para pôr as contas em dia. Depois de ter queda nos lucros por causa da crise hídrica em São Paulo, a Sabesp vai lançar um feirão para que devedores públicos e privados possam renegociar suas dívidas e contas de água. A companhia já enviou ao Cadastro Estadual de Inadimplentes uma lista de 22 cidades que estão com faturas em aberto. A empresa também vai vender terrenos e imóveis para quitar os débitos. As medidas fazem parte de um plano de ação montado para aumentar a arrecadação. No primeiro balanço de 2015, a Sabesp divulgou queda de 33,4% no lucro líquido nos primeiros 3 meses do ano, em relação ao mesmo período de 2014.
A TAM esqueceu ontem de embarcar uma passageira de apenas 7 anos. A criança ficou esquecida no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A menina viajaria desacompanhada pela primeira vez para passar férias com os avós em João Pessoa. Mas o funcionário que deveria levá-la para a sala de embarque acabou deixando a criança no local errado e ela perdeu o voo. A mãe da menina registrou um boletim de ocorrência e prestou queixa à Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, e também à própria TAM, que admitiu que houve falha no processo de embarque. No entanto, a TAM negou que a criança tenha ficado sem assistência. E hoje a TAM anunciou que vai reduzir as operações domésticas em até 10% e pode cortar até 2% de seu quadro de funcionários. Segundo a empresa, as medidas estão sendo tomadas diante de um cenário econômico desafiador no país. O corte nas operações vai ser gradual. A oferta de voos da TAM no mercado doméstico deve cair entre 2% e 4%. Mas a empresa não vai deixar de operar em nenhum dos destinos atuais. A TAM informou ainda que os cortes de funcionários não vão atingir a tripulação, por causa dos planos de crescimento de médio prazo e que promete apoiar os demitidos e uma recolocação profissional. O mercado continua pessimista em relação à inflação e ao crescimento do país. Segundo dados do Boletim Focus divulgados pelo Banco Central, o mercado prevê uma inflação de 9,15%. É a 14ª alta consecutiva da previsão feita pelos analistas de instituições financeiras. A previsão para o PIB também é ruim. Agora, os analistas acreditam numa retração de 1,7%. Há 2 semanas previam retração de 1,5%. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre esse pessimismo em relação aos números da inflação e do PIB. Olha, em relação à inflação não há muita divergência, deve ficar por volta de 9% mesmo, um pouco mais. O problema maior é quanto à crise, a recessão que ainda vamos ter pela frente. Ganha força a previsão de uma retração do PIB acima de 2% este ano. Isso porque não há nenhum fator jogando a favor de uma reação da economia nos próximos meses. Estamos tendo uma desaceleração geral de atividade que atinge quase todos os setores, como vimos agora até a aviação. E essa desaceleração só vai reforçar o desemprego. É possível que o corte de vagas formais chegue a 1 milhão até o final do ano. Fora isso, a população também encara uma situação financeira difícil, com a inflação e juros nas alturas, o que derruba mais o consumo e a atividade. Ainda tem o ajuste fiscal longe da meta estabelecida pelo governo, que pode exigir mais medidas contracionistas, como o aumento da carga tributária, que já beira os 40% do PIB, ou mais cortes de investimentos. E mesmo que o governo reduza a meta fiscal para 2015, se adequando à realidade, vai continuar perseguindo um resultado melhor, até para o Brasil não ser rebaixado na avaliação de risco. Agora, os investimentos devem colher este ano, não só pela menor participação do governo, mas também pela queda forte da confiança dos empresários e pelos efeitos da Lava Jato. A Petrobras e toda a cadeia envolvida, as empreiteiras, respondiam por cerca de 10% do PIB em investimentos. Não é pouco. E o governo, envolvido com o ajuste das contas e a crise política, não tem conseguido destravar a agenda positiva, que poderia estabelecer condições para alguma retomada de atividade, através da aceleração das concessões em infraestrutura e de estímulos às exportações. A piora das projeções não vem de graça. O agravamento da crise política pode até complicar mais o já difícil quadro econômico. O cenário fica mais nebuloso. As disputas entre os poderes podem dificultar a tramitação de matérias na área econômica e até comprometer mais a governabilidade. Esse clima pesado, de desânimo, com deterioração rápida dos indicadores, já contamina as projeções para 2016. O relatório Focus ainda traz a previsão de uma expansão de 0,3% do PIB no ano que vem. Se for assim, podemos até comemorar. O risco é termos mais um ano bem ruim com a economia no vermelho. Eu volto na quinta. Até lá. 4 obras viárias prometidas pelo governo do estado estão atrasadas. Uma delas é o corredor de ônibus que vai ligar Itapevi, na Grande São Paulo, à capital. Se estivesse pronto pelo corredor, poderiam ser transportados 90 mil passageiros por dia.
Estação Itapevi da CPTM, 8 da manhã. Ao lado da estação de trem, onde dezenas de ônibus metropolitanos se aglomeram, deveria estar funcionando um corredor de ônibus. Deveria, porque os pilares de contenção estão completamente abandonados. E o que seria um canteiro de obras virou um enorme depósito de lixo e entulho. Tem uns 7 meses que está parada essa obra aqui, ó. Eu sempre passo por aqui, sempre está assim, desse jeito. E só promessa por enquanto? Só promessa, até agora nada. E as obras não andaram nesses últimos meses? Ah, mexe um pouco, aí tempo da eleição mexe, depois para de novo. O chamado Corredor Oeste vai interligar os municípios de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo. Serão quase 24 quilômetros de extensão. Só o investimento do primeiro lote entre Itapevi e Jandira é de mais de 57 milhões de reais. Mas por aqui, nenhum sinal de gente trabalhando. É um desrespeito com a população. Porque eu pago imposto para quê? Segundo a EMTU, as obras estão paralisadas porque no final do ano passado o contrato com a empresa que tocava os trabalhos foi rescindido. Antes disso, outra empresa que havia vencido o leilão também teve o contrato rompido. Enquanto isso, o caminho por onde passariam os ônibus vai ficando cada vez mais abandonado. E a promessa de transportar 90 mil passageiros por dia vai ficando mais distante. Ali perto, na futura estação Barueri do lote 3, encontramos 2 funcionários trabalhando. Mesmo assim, este trecho já deveria ter sido inaugurado em março. Outras 3 obras de mobilidade do governo estadual deveriam estar prontas. O corredor Guarulhos-São Paulo está 97% concluído, mas o atraso é de quase um ano. Já o que vai ligar Campinas à Americana está atrasado há 1 ano e meio, apesar de 65% das obras estarem finalizadas. E no litoral, o VLT da Baixada Santista está 70% pronto, mas o atraso acaba de completar 1 ano. É hora de correr contra o tempo. A placa do corredor Itapevi-São Paulo prevê a conclusão da obra toda para janeiro do ano que vem. Segundo a empresa metropolitana de transportes urbanos, houve um corte de até 30% do orçamento total previsto para essas obras, que é de 494 milhões de reais. Já sobre o corredor Itapevi-São Paulo, mostrado na reportagem, a MTU diz que já abriu processo para contratar outra empresa e retomar os trabalhos. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Corinthians assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também subiu na classificação e agora é o 6º colocado. O Santos é que está mal, aliás, muito mal, hein, Celso? Gamberini permanece na zona do rebaixamento por causa da derrota de ontem para o Palmeiras. O São Paulo também perdeu no Recife para o Sport. Já o Corinthians derrubou o líder Atlético Mineiro. Vamos aos gols dos grandes de São Paulo no Brasileirão. No clássico paulista da rodada, em jogo realizado no Allianz Parque, o Palmeiras derrotou o Santos por 1-0. Leandro Pereira, depois de um giro bonito, marcou o único gol da partida. Palmeiras 1, Santos 0. No sábado, na Arena Corinthians, o time dirigido pelo técnico Tite derrubou o Atlético Mineiro, líder do campeonato, pelo placar mínimo. Um rápido contra-ataque. Malcom fez o único gol do jogo. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Na Arena Pernambuco, o Sport abriu o placar contra o São Paulo ainda no primeiro tempo. Elber aproveitou a falha de marcação tricolor e fez 1-0 para o rubro-negro. Já no finalzinho do jogo, após boa jogada de André, Ferrugem sozinho definiu. Final, Sport 2, São Paulo 0. Essa defesa do São Paulo, eles gostam de olhar a bola. Estava até comentando no Gazeta Esportivo, acho que logo o Osório vai dar um bye-bye Brasil, porque tá feia a coisa. Time devendo, os jogadores são expulsos, não conseguem render. Mas ele também conseguiu ser expulso, ele já está se habituando. Já está se habituando já com o estilo padrão brasileiro, exatamente. O Corinthians foi bem no jogo, derrubou o líder, quer dizer, foi bem em termos de resultado. Foi muito pressionado. Foi muito pressionado, o Atlético Mineiro poderia ter empatado e até vencido o jogo pela chance que produziu. Palmeiras e Santos não foi aquele grande jogo. Foi um jogo feio, né? Foi, bem feio. Eu gostei ainda menos do resultado. Mas o Palmeiras está melhor. É o momento. É verdade. Nos outros jogos, destaque para Paulo Guerreiro, que marcou mais um gol
pelo Flamengo. O peruano segue com média de 1 gol por jogo. 2 jogos, 2 gols. E desta vez contra o Grêmio, na estreia dele no Maracanã. Com 51 mil pessoas, no maior público que teve em casa até agora, o Flamengo passou pelo Grêmio no Maracanã. O único gol do jogo foi marcado pelo peruano Paulo Guerreiro, que comemorou muito na estreia no Rio de Janeiro com a camisa rubro-negra. 1-0. No Beira-Rio, as reservas do Inter deram conta do recado no duelo contra o Goiás. Eduardo, com grande ajuda do goleiro Renan, abriu o placar para o Colorado. Felipe Menezes de pênalti deixou tudo igual, 1-1. Mas Renan devia estar com saudades do antigo clube e deu mais um presente para o Inter. Eduardo Sacha, que não tinha nada com isso, botou para dentro e definiu. Final 2-1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense pelo placar mínimo. Hernani de cabeça fez o único gol do jogo. 1-0 Atlético, placar final. No clássico entre Fluminense e Vasco, melhor para o Cruz Maltino. Andrezinho de cabeça fez 1-0. Já na volta do intervalo, Marco Júnior dominou dentro da área e fez um golaço, 1-1. O gol da vitória do Vasco também foi um golaço. John Clay arriscou de fora da área e mandou na gaveta de Cavalieri. Final, Fluminense 1, Vasco da Gama 2. No Mineirão, Cruzeiro e Avaí empataram em 1-1. Marcos Vinícius, após bela jogada individual, fez para Raposa, enquanto que André Lima, aproveitando o vacilo da zaga, deixou tudo igual, 1-1. Mesmo placar de Joinville e Ponte Preta em Santa Catarina, William Pop soltou a bomba para dentro da área e Silvinho colocou a cabeça na bola, 1-0. A Macaca chegou ao empate com Fernando Bob cobrando pênalti. Ficou nisso, 1-1. A FIFA fez nesta segunda-feira a reunião do Comitê Executivo para decidir os próximos passos da entidade. Mas o encontro foi marcado por um protesto divertido. Bem diferente, poderia dizer. Depois de uma chuva de dólares falsos, o presidente da FIFA, Josef Blatter, confirmou as próximas eleições para o dia 26 de fevereiro. Por que será, né? O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não foi à Suíça. O presidente da FIFA, Josef Blatter, passou por uma situação muito incômoda hoje de manhã num congresso realizado na sede da entidade na Suíça. Ele foi surpreendido pelo comediante britânico Simon Brotkin, que atirou dólares falsos em direção ao mandatário, dizendo que aquilo era uma propina para a campanha da Coreia do Norte como sede da Copa do Mundo de 2026. Bastante atordoado, Blatter tentou continuar com o evento, mas foi até um púlpito localizado ao lado da mesa principal, e afirmou que o local deveria ser limpo antes que o assunto futebol fosse a pauta. Ele ainda pediu desculpas e afirmou que voltaria em breve. Após ávidos cliques de toda a imprensa e da vassoura entrar em ação, o suíço voltou à cena afirmando que aquele congresso era muito importante, pois decisões foram tomadas. Segundo ele, as eleições para o novo presidente da FIFA vão acontecer no dia 26 de fevereiro do ano que vem. Next year to 16 on the 26th of February. Quando deixar o comando da entidade, Blatter afirmou que vai voltar ao jornalismo, profissão que ele exercia antes. No entanto, o desejo dele é trabalhar em rádio. Outra modificação do Estatuto da FIFA, aprovada hoje, foi o limite de 3 mandatos para todos os cargos da entidade. Vale lembrar que Blatter já está no 5º. Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, não esteve presente no evento. Quer dizer que o Blatter, desse tipo de sujeira com dólar, ele não gosta? É dólar falso, né? Ah, porque era falso, tá certo. E o Pelé teve alta hoje à tarde do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. O ex-jogador de 74 anos foi internado no último dia 13 e passou por uma cirurgia na coluna para corrigir um problema que estava dificultando o movimento das 2 pernas dele. Ele sentia dores e tinha dificuldade para caminhar. De acordo com o hospital, o procedimento já estava programado e tudo correu bem após a cirurgia. É só por hoje. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Estela. Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, diz que não tem como garantir o abastecimento de água para todos os bairros da cidade e admite que pode decretar rodízio a partir de setembro. Mas alguns moradores dizem que já estão ficando até 4 dias sem água. No restaurante da Dora, tem sido rotina trabalhar no limite.
Está dando porque a gente está economizando muito, ensinando o pessoal a racionar, reduzir na hora de lavar os pratos, lavar as verduras, mas é difícil para a gente, porque você paga alta, a conta da água aumentou e você fica aí perdendo muito tempo com isso, né? Ela diz que está pensando em adotar também pratos descartáveis. Os copos desse tipo já estão em uso desde o verão passado. Dora está preocupada com a notícia de que pode ter de enfrentar um racionamento ainda mais severo. E não é justo, né? A gente paga por isso, os moradores, pode perguntar para qualquer vizinho, todo mundo sofre. E a gente que precisa de muita água, muita panela, muito tudo, sofre mais do que o pessoal. A Prefeitura de Santo André alega que desde o começo do mês vem recebendo ainda menos água da Sabesp. A vazão já foi reduzida em 25% desde abril do ano passado. E por isso pode ter de implantar um rodízio já a partir de setembro, com 24 horas sem água em cada bairro. A Sabesp alega que a Prefeitura de Santo André tem feito o pagamento parcial da água que recebe, o que teria gerado uma dívida bilionária. A Sabesp acaba de encaminhar para o Cadastro Estadual de Inadimplentes, o CADIM, 22 cidades que estão devendo a conta de água. Uma força-tarefa para cobrar esses débitos, alguns antigos, começou em abril, quando a Sabesp informou que a Prefeitura de Santo André tinha uma das situações mais delicadas da região metropolitana, com uma dívida de 2,5 bilhões de reais. A Semasa, empresa que distribui a água em Santo André, contesta esse valor. Na época, informou que o caso estava na Justiça. A inscrição no CADIM impede que as prefeituras recebam repasses de verbas estaduais. Hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou que a Sabesp vai vender imóveis que não estão em uso e abrir um feirão para renegociar dívidas. Ele defendeu mais rigor na cobrança aos municípios paulistas. Primeira medida, ativos que ela não vá utilizar, vender esses ativos. Nem deve ficar com terrenos que não pretenda utilizar, porque podem ser invadidos, enfim. Então, a venda de ativos que não sejam chamados operacionais. E a outra é cobrar dívida. Eu até levei uma surpresa, tive uma surpresa, porque eu fui prefeito da minha cidade natal e nunca passou pela minha cabeça a prefeitura não pagar água, não pagar a conta d'água. Se todo mundo paga, como é que um órgão público não paga? E fomos verificar que muitas prefeituras simplesmente não pagam água. E agora, na entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli, o prefeito de São Caetano do Sul. Paulo Nunes Pinheiro é médico, tem extensa história política em São Caetano, onde foi vereador por 4 legislaturas, presidente da Câmara Municipal e, atualmente, prefeito da cidade de maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre todas as cidades brasileiras e também a cidade de mais alto IDH do estado de São Paulo. Obrigada, prefeito. Na sua agenda, que eu sei tão densa, o senhor achar um tempo para estar aqui conosco. É que eu agradeço. Prefeito, eu quero começar. O senhor tem alguma estratégia especial para o enfrentamento desses tempos difíceis de dificuldade, estagnação da economia, desemprego, inflação subindo, possivelmente a redução de arrecadação, e sem perspectiva de tempos melhores a curto prazo? O senhor tem uma estratégia especial para garantir essa qualidade de vida que eu acabei de mencionar de São Caetano? Logicamente, nós nos preocupamos bastante. São Caetano é uma cidade industrial. Como São Caetano é uma cidade de 15 quilômetros quadrados, nós nos preocupamos com a economia, porque a economia lá vive mais do ICMS e agora o perfil da cidade está modificando. Nós estamos dando atenção também a firmas e empresas de serviço. Por isso, com esse problema das montadoras, que o ABC, quase que a totalidade das montadoras no estado de São Paulo, se encontram no ABC Paulista. Em São Caetano do Sul, nós temos a GM, que é uma empresa que realmente é o maior faturamento da municipalidade, é onde a prefeitura mais arrecada em impostos, que é o ICMS, e com essa crise
das montadoras, onde a GM está provocando com os funcionários o layoff, dando férias e também até demitindo funcionários pela situação atual. E isso não é problema só de São Caetano, é problema do ABC como todo. Nós estamos com atenção voltada agora à prestação de serviços para que o ISS aumente e dê uma contrapartida com a desaceleração e com a baixa perspectiva do ICMS aumentado. Agora, prefeito, eu vi uma declaração sua que o senhor já cumpriu 90% dos seus compromissos de campanha, já pagou essa promessa, faltando só 10% e o senhor tem 1 ano e meio pela frente. O senhor tem algum projeto especial que vá surpreender a população de São Caetano ou o senhor já está com esse tempo, 1 ano e meio garantido para fazer campanha para a sua reeleição, já que cumpriu 90%? Não é porque a nossa preocupação realmente, porque São Caetano é uma cidade diferenciada, onde 18% da população tem nível superior. Mas o senhor tem um programa especial, já que sobra tempo para o senhor, para a realização? Não é que sobre tempo. Toda a preocupação de todo gestor que já passou por São Caetano é se preocupar com a educação. E São Caetano realmente é a melhor educação do Brasil a nível público. Bom, o IDH comprova isso. Né? O IDH comprova isso. Que é um dos fatores que avaliam educação, renda per capita e longevidade. E isso é um item que a ONU realmente provoca quando chega na cidade para avaliar a cidade. E graças a Deus São Caetano já está com esse IDH, permanece com esse IDH. E eu quero, quando eu sair, deixar também a cidade sendo a primeira, continuar sendo a primeira do Brasil em IDH. Agora, tem um problema, prefeito. Nós estamos vivendo esse problema da crise econômica, mas existe uma crise política também. O senhor é do PMDB, que é o partido principal aliado do PT no governo do Brasil. A crise econômica é creditada ao governo Dilma. O senhor receia que no ano que vem, na hora da sua campanha para a reeleição, o senhor também respingue sobre o seu nome, né, essa conta, chegue para o senhor do que está acontecendo com o país, das dificuldades, que o senhor perca votos? Logicamente, tem uma certa influência, mas localmente, eu digo assim, a nível municipal e principalmente São Caetano, que a cidade tem um nível de percepção política muito grande, é uma cidade que não tem analfabetismo e o pessoal procura realmente ver o que está acontecendo. Logicamente, para o PMDB ser da base aliada do governo Dilma, realmente com toda essa confusão que está tendo a nível federal, pode estar respingando no meu município ou qualquer outro município que o prefeito seja do PMDB. Mas, ou do PT, né? Ou do PT, mas né? Do PMDB eu digo porque é meu partido. É o seu partido. E por ser aliado no governo federal com o PT, mas isso não interfere muito a nível municipal. Certo. Porque tem situação onde tal cidade, o PMDB não se alinha ao PT. E tem outras cidades que o PMDB se alinha com outros partidos, com o PSDB, com o PTB, e aí vai. Mas a nível lá de São Caetano não sofre muita influência. Bom, a última questão é que se por um lado o IDH é alto e para o senhor, né, na sua gestão, o compromisso é de manutenção disso, de garantia dessa qualidade de vida. Por outro lado, o lado político também tem temperatura elevada. O senhor passou aí um problema com a sua vice, que houve um rompimento, afastamento dela, não sei o quanto ela poderá também ser uma adversária política no ano que vem contra o senhor, e tem o seu antecessor, né, Auríquio, ex-prefeito do PTB, e o senhor já fez até aí uma notificação formal na polícia, né, contra ele, por crime de calúnia, por uma série de coisas que ele está levantando contra o senhor. Certo. Eu quero saber,
Como é que é? É pesado desse jeito lá? Precisou ir para a polícia? Né? Isso tudo antes da campanha começar? Com certeza. E é uma situação que realmente foi criada porque lá em São Caetano, 30 anos, foi sempre um prefeito indicando o seu sucessor e o seu sucessor sendo eleito. Eu cortei, depois de 30 anos, essa sequência. Logicamente, as pessoas não se conformam com isso e procuram, por meios realmente que não são válidos moralmente, nem eticamente, entrar com alguma suspeita que realmente não vem a calhar, ou no meio político, no meio da decência política, isso não vale. E aí eu fui à polícia para denunciá-lo. Tanto na polícia. E resultou no quê? Inquérito? Agora está inquérito. Agora tem que fazer o inquérito, esperar fazer a averiguação para punir as pessoas que, porventura, fizeram esse dossiê falso e que agora a polícia está investigando para poder punir os culpados. Quando o senhor está falando isso, o senhor está se referindo ao ex-prefeito Auríquio? A ele? Segundo ele, disse que recebeu a carta no correio. Okay. Mas isso aí fica, depois a polícia vai averiguar e vai ver quem realmente foi o culpado. Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço. Uma boa noite. Eu que agradeço, Maria Lídia. Gamberini. Você vai ver a seguir. Atentado à bomba na Turquia mata pelo menos 30 pessoas. E um momento histórico na diplomacia mundial. A Embaixada de Cuba é reaberta nos Estados Unidos depois de 54 anos. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu, os carros evoluíram, os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. O governo do estado de São Paulo acaba de entregar o trecho leste do Rodoanel, que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Dutra à Baixada Santista, conectando o maior aeroporto ao maior porto do país. Além de reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança para o motorista, esse novo trecho vai tirar mais de 20 mil veículos diários de avenidas, ruas e marginais, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de todos. Governo do estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Estados Unidos e Cuba reatam formalmente as relações diplomáticas com a abertura das embaixadas em Havana e Washington.
A embaixada cubana em Washington foi reaberta com festa para mais de 500 convidados. A bandeira de Cuba foi hasteada na mesma mansão onde a embaixada funcionava 54 anos atrás e que passou a abrigar o escritório de interesses consulares de Havana, sob proteção da Suíça. Solo a eliminação do bloqueio econômico, comercial e financeiro. Em discurso, o chanceler cubano Bruno Rodrigues pediu o fim do embargo econômico e da ocupação de Guantánamo. O levantamento do embargo ainda precisa ser aprovado pelo Congresso americano. A bandeira de Cuba também está agora no prédio do Departamento de Estado, na capital, Washington, junto com as bandeiras de todos os países que têm relações diplomáticas com os Estados Unidos. A embaixada americana em Havana foi reaberta sem festa, no mesmo prédio em que funcionava em 1961. O prédio vinha servindo como escritório consular, também sob proteção da Suíça. A bandeira americana só vai ser hasteada na visita do secretário americano de Estado, John Kerry, que deve acontecer no dia 14 de agosto. Vai ser a primeira viagem de um chefe da diplomacia americana a Havana desde 1945. Atentado suicida na Turquia mata pelo menos 30 pessoas, a maioria jovens voluntários que saíam para uma missão humanitária. O governo turco acredita que o Estado Islâmico seja o responsável pela explosão. A autora seria uma moça de 18 anos. A explosão aconteceu no jardim de um centro cultural da cidade curda de Suruk, perto da fronteira com a Síria. O número de mortos deve aumentar porque mais de 100 pessoas ficaram feridas. As vítimas são principalmente jovens voluntários. Eles estavam reunidos antes de viajar para a cidade síria de Kobani, que fica a cerca de 10 quilômetros de Suruk, para realizar trabalhos humanitários. O governo turco afirmou que o atentado foi uma retaliação contra os esforços de Ankara para combater o terrorismo. Há poucos dias, a Turquia deslocou mais tropas ao longo de sua fronteira com a Síria, quando se intensificaram os confrontos envolvendo forças curdas, grupos rebeldes, tropas do governo sírio e militantes do Estado Islâmico. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Confira um bate-papo sobre refilmagens com Christian Petermann. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu. Jornal da Gazeta.